aqui falando o segundo pilar, Lucas vai dizer que a igreja também perseverava na comunhão. Comunhão aqui está relacionado à unidade da igreja. É outro pilar também que todos nós sabemos, irmãos, que sem a unidade não tem como a igreja prosseguir, não tem como a igreja continuar avançando. O próprio salmista, ele fala no Salmo de número 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união, a unidade é ela que fortalece, é ela que faz com que a igreja cresça e prospere. É por isso que Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai falar acerca da importância da unidade, e a qual a igreja não pode quebrar o vínculo da unidade. Outro pilar importantíssimo que nós vamos aqui presenciarmos é o pilar do partir do pão. Isto representa o amor, irmãos, exatamente o evangelho, a base do evangelho, o amor. Ei, irmãos, nós só estamos aqui porque o amor de Deus foi tão grande que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas viesse ter vida eterna. O amor do Senhor nos alcançou. O próprio Senhor Jesus, ele fala que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Ele nos nomeou, ele nos trouxe, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, novamente escrevendo a igreja de Efésio, no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nas nossas ofensas, mas por causa do amor do Senhor, ele nos deu vida novamente. Então a base do evangelho é o amor do Senhor. Sem amor, o evangelho de João, na epístola de João, João escrevendo diz que aquele que não ama não conhece a Deus e nunca viu a Deus. Aleluia. Olha como é importante este pilar do amor. Aleluia, glória a Deus. Lucas escrevendo outro pilar. Lucas vai falar agora acerca do pilar das orações, porque os irmãos perseveravam também nas orações. E o outro pilar era uma igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que adorava. No verso de número 47 nós vamos presenciarmos isso. Era uma igreja que quando se reunia, irmão, eles não se reuniam apenas por se reunir, ela não se reunia apenas para sair da sua casa e vir para o templo, não. Eles chegavam na casa do Senhor e eles louvavam a Deus, adoravam o Senhor, e o nome do Senhor era glorificado. Aleluia. Lucas, quando fala acerca destes 5 pilares, eu quero apenas nesta noite focar acerca de um pilar, que é exatamente o tema do propósito deste mês, que é exatamente acerca da oração. Aleluia. A igreja primitiva perseverava no pilar da oração, e é esse pilar que eu quero destacar nesta noite, juntamente com a igreja, e ouvirmos a voz do Senhor nesta noite através da palavra. Quando falamos, meus amados irmãos, acerca da oração, nos 28 capítulos e 1067 versículos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos presenciar a marca da oração na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que entendeu, meu amado, se você puder tirar um pouquinho e colocar um pouquinho de grave, porque a minha voz era um pouquinho assim, meio esquisita, pastor Marcos. Glória a Jesus. Pronto, tá ótimo, meu filho. Tá crente hoje, viu? Tá, pastor, é crente, viu, pastor Marcos? Mesarei. Aleluia. A igreja primitiva, ela entendeu acerca da importância de orar, de buscar a Deus através da oração. Aleluia. Todos nós precisamos entendermos a importância e aprendermos, meus amados irmãos, o quanto é importante vivermos uma vida de oração na presença de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos entendermos que sem a oração, o cristão, ele não chega a lugar nenhum. Talvez você já ouviu este ditado popular:
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a face do Senhor, é uma igreja fadada ao fracasso, é uma igreja fadada, irmãos, à derrota. Porque, irmãos, a igreja quando ora, a igreja quando busca a Deus, ela está conectada com o céu. Enquanto a igreja ora, Deus está ouvindo e atento às orações feitas neste lugar, como está escrito na sua palavra. Eu me lembro quando Salomão foi inaugurar o templo. Deus se apresenta a ele através de sonhos. E Deus ele fala: Salomão, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar, e os meus olhos também, Salomão, porque eu santifiquei este lugar. Meus amados irmãos, nós precisamos entendermos cada dia que a oração, ela é o combustível na vida da igreja, é o combustível na vida do cristão. É por isso que Satanás, cada ano que se passa, ele está tirando o desejo da igreja orar, ele está tirando o desejo do cristão vir para casa. Mas eu louvo a Deus porque aqui ainda há crentes remanescentes, crentes que buscam e que têm o desejo de estar com os joelhos dobrados na presença de Deus. Aleluia! Deus, nós vamos presenciarmos estes 28 capítulos divididos em 3 momentos. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos presenciarmos o momento em que a igreja primitiva, ela, meus amados irmãos, depois da promessa que o Senhor fez lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus reunido com os discípulos, Jesus ele fala da seguinte maneira: vocês agora ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No capítulo 1 e verso 8 do próprio livro de Atos dos Apóstolos, Lucas novamente vai escrever as mesmas palavras que Jesus, antes dele ir ser levado aos céus, meus amados, ele reunido com os discípulos. A Bíblia vai dizer que novamente Jesus ele fala: vocês fiquem aqui, porque vocês vão receber virtude e poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos agora presenciarmos uma igreja, porque o capítulo 2, a igreja recebe a promessa, irmão, que é a descida do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver o primeiro momento, é o momento em que a igreja se expande por Jerusalém. A igreja vai crescendo, a igreja vai avançando, novas almas vão se rendendo ao Senhor. O primeiro discurso de Pedro, quase 5.000 almas assaltadas. Aleluia! Eita Deus, aleluia! O segundo momento, capítulo 8, nós vamos encontrarmos o momento em que o Evangelho chega em Samaria, em Judeia. O terceiro momento, capítulo 9 ao capítulo 28, nós vamos ver o terceiro momento da igreja primitiva. É o momento em que a perseguição ela aperta tanto por causa de um homem. Ele ainda não havia tido um encontro com Cristo. Eita Deus. O nome dele era Saulo. Mas no caminho de Damasco, irmãos, ele estava perseguindo uma igreja que orava. Mas o próprio Senhor aparece a ele no caminho de Saulo: Saulo, por que tu me persegues? E agora Saulo tem um encontro com Cristo e a sua vida transformada. O segundo momento, segundo os historiadores, Paulo sozinho leva esta palavra, este evangelho para quase 500 mil de pessoas. Porém, meus amados irmãos, aonde eu quero focar nesta noite é acerca do pilar, acerca da oração. Nós vamos presenciarmos praticamente os 28 capítulos acerca da oração, acerca de uma igreja que amava e que gostava, desejava, pastor Marcos, estar na presença de Deus. Porque o segredo de uma igreja é estar, irmãos, de joelhos na presença de Deus. Talvez vocês já ouviram, irmãos,
Aquela frase da rainha da Inglaterra, quando ela disse que não tem medo de um exército com tanques, com fuzil, mas tem medo de uma igreja, de um crente de joelho. Porque todos sabem que um crente de joelho, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É verdade, Deus, aleluia. O capítulo 1, nós vamos ver no capítulo 1 e verso 14, nós já vamos ver o primeiro momento da igreja primitiva. A Bíblia diz que todos estavam orando em oração e súplica, buscando a Deus em oração. Os irmãos estão orando à espera da promessa. Porque eu quero perguntar nesta noite: quem tem promessa de Deus aqui, irmão? Aleluia. Qual foi o segredo dos apóstolos, irmãos? Acerca da promessa que eles estavam esperando, eles estavam reunidos fazendo o quê? Orando. Você tem promessa de Deus? Pois continua orando, continua chorando na presença do Senhor. Ei, pastor, 2024 está começando agora. Eu tenho projetos, eu tenho sonho. Ei, mas continua focado na oração. Não desista, meu filho, minha filha, igreja do Senhor. Não desista da oração, porque a oração, ela gera um resultado no mundo espiritual. E nós iremos presenciar aqui através do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 14, a igreja estava orando e suplicando a Deus, quando de repente no capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente a promessa vem, a descida do Espírito Santo, e de repente a casa é cheia, porque o povo está reunido, orando, buscando a Deus. Aleluia. Igreja, você quer ser cheio, busque mais, ore mais. E no capítulo 2 e verso 42 que eu li nesta noite, nós vamos novamente presenciarmos mais uma vez a igreja perseverando em oração, porque a igreja havia recebido a promessa, mas a igreja tinha parado de orar, irmãos? Não, ela continuava perseverando em oração. Ou seja, você vai receber sim as bênçãos de Deus. Você que tem orado, você que tem buscado, você que tem se colocado diante do Senhor, você que tem orado pela tua família, você que tem intercedido, como foi aqui a primeira semana, fortalecimento da família, a segunda semana, avivamento e renovação espiritual, a terceira semana, salvação e reconciliação, a quarta semana, unidade e crescimento da igreja. A igreja está orando e eu tenho certeza que Deus vai responder às orações desta igreja. Deus amado, aleluia, Pai. Você vai receber. Agora não pare de orar, irmãos. Não é só o mês de janeiro não, viu? A igreja tem que continuar orando. Ei, pastor, eu vou falar o que Deus está falando no meu coração, irmão. Porque às vezes nós que somos pastores, pastor, nós precisamos criar estratégia para o povo vir para a casa de Deus orar, irmão. A gente tem que criar, sabe por quê? Porque senão o povo não vem. É um dos trabalhos mais sofridos da igreja. Eu não sei se aqui eu estou falando pela Caiana, porque na Caiana é assim. Eu estou nesse mês também, irmão, dá de 20, irmão. Mas quando passa o mês de oração, cadê o povo? Parece que, poxa, nós vamos falar para mudar o ano. Todo ano ser só janeiro. Janeiro. Porque o povo ora 30 dias, mas quando passa janeiro, o povo desaparece. Parece que o povo fica com medo do frio, da chuva. Mas nós não podemos parar de orar. No capítulo 2, a igreja recebe a promessa, mas a igreja continua perseverando na oração. Capítulo 3, nós vamos ver agora, irmãos, uma igreja que recebe a promessa, uma igreja que está orando. Agora, irmãos, os dois líderes da igreja, Pedro vai junto com Pedro e João junto para o templo, e a Bíblia diz que quando eles vão chegando no templo, eles se deparam com um homem paralítico, um homem ali, irmãos, na porta do templo. De repente a Bíblia diz que Pedro para e diz: ei, homem, olha aqui para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu digo agora, levanta e anda. Sabe o que é isso? Resultado da oração. Aleluia. Eita, Deus amado, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja, irmão, porque quando o crente ora, ele tem algo a oferecer para as pessoas que estão orando. Sabe quantas pessoas não estão prostrados? Porque Pedro e João, não era a primeira vez que eles iam no templo ali.
Não era a primeira vez que ele tinha com certeza se deparado com aquele homem ali, mas a diferença, irmão, era o que eles tinham recebido através da oração, através de uma promessa que eles receberam do próprio Senhor Jesus. Você recebeu uma promessa, você está até orando por ela, também renovação, irmão. Talvez você chegou aqui dizendo: Jesus, eu quero que 2024 seja um ano diferente na minha vida, seja um ano de renovação, seja um ano, Senhor. Ei, irmão, a igreja precisa entender que é a oração que vai proporcionar tudo isso na tua vida. Deus amado, aleluia. É verdade. Olha aqui, João. Aleluia. Glória, aleluia. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. Eita Deus, A Bíblia diz que aleluia. aquele homem saiu pulando. Aleluia. Deus amado. Olha a igreja perseverando na oração. Você sabe qual era o horário que eles foram orar? Às 3 horas da tarde. Hora nona. Porque para quem gosta de oração, não tem horário. Aleluia, Jesus. Às vezes Jesus está te despertando pela madrugada, às vezes está despertando de manhãzinha cedo. Qual o horário? O Espírito Santo está te incomodando porque Ele quer ter uma conversa contigo. Ele quer que você entre na presença dEle. Aleluia. No capítulo 4, a perseguição ela está grande, mas a igreja está reunida em um local. E a igreja reunida, no capítulo 4, verso 31, eles estão orando. A Bíblia vai dizer que de repente, quem é que chega lá no local onde a igreja está orando, irmão? O Espírito Santo enche a casa, que a estrutura do lugar é mexida. Porque quando a igreja ora, o lugar que a igreja está reunida, irmão, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Quantos creem que nesta noite o Espírito Santo de Deus Deus está amado, aqui, aleluia. visitando vidas, visitando Eu corações. creio, Deus, aleluia. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe Eu como você creio, chegou Pai, aqui. aleluia. Ele sabe a tua perseverança, o quanto tu tem perseverado e tu não tem desistido mesmo diante das adversidades. Mas ei, a palavra de Deus nesta noite continua perseverando, continua orando, continua buscando ao Senhor. E a casa foi cheia da glória de Deus e a igreja estava orando. No capítulo 6, a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando e a igreja, irmãos, continua perseverando na oração. Aleluia. Você vai encontrar lá no capítulo 6 e verso de número 4 a seguir, você vai ver, é tanto que os apóstolos, eles se reúnem, ele diz: vamos separar homens para servir a igreja e nós vamos se dedicar na palavra e na oração. Deus amado, aleluia. Olha a igreja primitiva. Aleluia. No capítulo 9, olha aqui para mim, meus amados. No capítulo 9, Paulo, ele tem um encontro com o Senhor. Aleluia. Ele está em Glória a Damasco. Deus. Aleluia. Ananias escuta a voz do Senhor dizendo: Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque tem um homem lá. E tu não te preocupa não, que ele é um vaso escolhido para mim. Mas quem é, Senhor? É Saulo. Talvez se fosse os atuais, ele fazia logo o sinal da cruz e se benzia, né? Vixe, Maria. Logo aquele homem. Logo aquele homem, irmão, clamava até com Maria, Ave Maria, né? Irmã Maria, não, a Ave Maria daqui dá certo de frente, né? Ananias ficou com medo. Aí o Senhor: não te preocupa, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. Ananias, quando chega lá, vocês sabem o que era que Paulo estava fazendo? Orando. Tinha acabado de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele já estava vivendo uma experiência na oração. Eita Deus amado, aleluia. E meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes eu sinto falta, pastor Marco, do período em que eu aceitei a Jesus.
Há 28 anos atrás, irmãos, há 28 anos atrás, a gente saíamos da casa um dos outros, chamando meu amado, vamos para a igreja, vamos para a oração, às 4 horas da manhã, irmãos, nós se reunia e nós começávamos a buscar. Eu me lembro que eu participei de uma juventude com 90 jovens, só em uma igreja, na congregação lá do Triângulo Chorozinho. Eu acho que o pastor Marco conhece no Triângulo Chorozinho, a nossa juventude, 90 jovens, e nós fizemos um levantamento. Havia 25 jovens que não eram batizados com o Espírito Santo. Vamos buscar o Senhor na oração às 4 horas da manhã, meio-dia, para Jesus batizar, irmão. Dos 25, Jesus batizou 24. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, o Senhor opera na vida da igreja. Os novos convertidos aceitavam a Jesus. Às vezes eu me lembro dos nossos novos convertidos aceitando a Jesus. Eu me lembro, eu começo a dar graça e sorrir, irmão, porque o novo convertido, ele ora de uma forma tão natural, né, pastor Marco? Eu me lembro que nós estávamos na oração, no meio de um sol quente, pegando fogo. Aí o novo convertido levantou a voz em oração. Chega de novo convertido, aí eu disse: Jesus, baixa esse sol, Jesus, está quente demais. Aí eu voltou orando: baixa não, Jesus, não, nós vamos morrer, está quente demais. Eram as orações de novos convertidos, irmão. Mas Jesus recebia, porque Jesus entendia, e a presença do Senhor estava ali. É verdade, aleluia. Paulo estava orando no capítulo 9. No capítulo de número 12, nós vamos ver novamente a igreja reunida. Sabe por quê, irmão? Pedro estava preso. Aleluia. Tiago tinha acabado de ser decapitado. Pedro também ia morrer. Pedro estava na prisão, aprisionado, acorrentado lá. E Pedro, sabendo que ia morrer, Pedro foi fazer o quê, irmão? Dormir. Só que a igreja estava fazendo o quê? Na casa da irmã Maria. E a oração da igreja: Senhor, liberta Pedro. Aleluia. Quem foi que chegou lá na prisão para libertar Pedro, irmão? Um anjo. Só chega lá, ó, porque ele precisa de chave, irmão, para abrir. Todas as chaves estão nas suas mãos. Ele vai abrir nas prisões, pega Pedro pela mão, tira, coloca para fora. Pedro chega lá na casa da irmã Maria. Quando bate na porta, a meninazinha olha: mãe, sabe quem está lá fora? Mãe, Pedro, menino, tu tá com conversa, irmão. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, Deus opera um milagre. Até você não acredita no milagre que Deus está operando. Eita Deus, é verdade. Oh, glória, aleluia. A igreja orava, a igreja buscava a presença de Deus. Aleluia. Capítulo 13, a igreja estava em oração, quando de repente o Espírito Santo fala à igreja e diz: separa Saulo e a Barnabé, porque eu tenho uma missão através da vida deles. Porque quando a igreja ora, Deus vai direcionando o pastor. Quando a igreja ora, Deus vai falando ao pastor até o que precisa ser feito na sua igreja. Olha como é importante a igreja estar em oração. Aleluia. Oh, glória. Capítulo 16. Paulo e Silas, depois de uma missão, pregando o evangelho, Paulo e Silas agora estão presos no calabouço. Apanharam, estão lá no escuro. Eles poderiam reclamar, questionar o pastor Marco. Porque hoje, a geração de hoje é assim, irmão. Quando a dificuldade chega, a luta chega: Jesus, eu estou fazendo a tua obra, por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel. Paulo e Silas pregando a palavra e são levados para a casa. Só que o texto diz que à meia-noite um olha para o outro, diz: Paulo, oi Silas, vamos orar, Paulo. Vamos orar, Silas. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Eles cantavam e oravam. Eu sinto a presença de Deus aqui.
Aleluia. Quando eu me lembro dessa passagem, irmãos, eu gosto de me lembrar até, talvez, eu gosto de conjecturar, imaginar qual o louvor que eles louvavam lá na prisão. Que a Bíblia diz que todos os presos ouviam. Imagine aí, dá um som maior aí, Davi. Som maior. Ele está cheio de dores, com as costas doloridas, tudo escuro. Eles cantando. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Quando de repente Deus olhando aquela cena, Deus enviou o que, igreja? Deus enviou o que, igreja? Um terremoto. Repita comigo: terremoto. Terremoto. Porque Deus não resiste quando há um crente orando, principalmente aleluia. Essa luta que você passa, essa dificuldade que você enfrenta, não é para você parar de orar, é para você se aproximar mais do Pai. É para você buscar mais a presença do Pai. É para você entrar mais nesse teu quarto e chorar mais, derramar tuas lágrimas, e quando não sair palavras, como foi louvado, mas o gemido, ele vai ser interpretado pelo Espírito Santo. O terremoto vem, e tudo que é de prisão, aquele soldado que cuidava da prisão se desespera, pastor. E o texto vai dizer que ele vai pegar a espada, vai tirar a sua própria vida. Paulo disse: não faça isso. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e salvará, e Ele salvará tu e a tua casa. Aleluia, Deus. Aleluia. Enquanto eles oravam, o Senhor operava. No capítulo de número 20, nós encontraremos Paulo orando. Paulo agora orando com os anciões, a igreja de Éfeso. Paulo estava partindo para Jerusalém, mas aí Paulo dá as mãos com os irmãos, e Paulo começa a orar, Paulo começa a chorar, e Paulo vai dizer: meus amados irmãos, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, porque eu sei o que me espera lá. Eu sei, o que importa é que eu faça a vontade do Senhor. O que importa é que eu saia de cidade em cidade, anunciando, pregando este evangelho, porque quem ora, irmão, tem convicção do chamado, tem convicção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia, Deus, aleluia. Obrigado. Porque quando você ora, você vai se aproximando do Pai. Aleluia.